Hoje é sexta-feira, final da segunda semana de janeiro de 2024 e hoje eu vou mostrar aqui o que eu vou fazer hoje, exatamente as coisas que eu tô fazendo hoje, porque hoje é um dia que eu tenho menos prospecção para fazer. Hoje eu vou mais fazer cadência, entrar em contato com aquele pessoal que não respondeu as mensagens, mas eu acho que hoje vai ser um dia produtivo porque eu tenho algumas coisas a mais, além da questão de venda para fazer. Então, eu creio que vai ser produtivo. São quase 9 horas da manhã. 10 horas eu tenho provavelmente uma reunião com uma potencial cliente que eu vou fazer com meu pai. E hoje eu vou gerar o relatório da semana para eu ver de fato as métricas das minhas prospecções dessa semana. E apresentando melhor eu, bem-vindo ao Zero ao Milhão. Me chamo Cauã e estou tentando construir uma empresa milionária no digital, começando do absoluto zero. E aqui eu tento documentar minha jornada sem censura, mostrando os meus obstáculos e como eu estou superando eles para que daqui a algum tempo eu consiga voltar nisso aqui e ver exatamente o caminho que eu trilhei, ou caso eu tenha sucesso no futuro, que as pessoas vejam exatamente os passos que eu levei para chegar onde eu cheguei. Então, de qualquer forma, se inscreva para você. Daqui, pelo menos, mesmo que você não acompanhe meu conteúdo agora, você pode acompanhar lá no futuro. Quem sabe eu fique rico e você tenha exatamente, veja aqui o que eu fiz para chegar lá. Então, eu sempre quis que... Maria, eu sempre quis que meus ídolos e gurus do mercado tivessem documentado sua jornada, mas é justamente por isso que eu estou fazendo. Eu quero fazer diferente deles. Bom, hoje a gente tem aqui para fazer cadência. Eu vou persistir contato com o pessoal que eu prospectei na quarta e na quinta. Hoje é sexta, então ontem e anteontem. Eu vou no final do dia gerar um relatório. Eu vou fazer um relatório da semana, das prospecções, dos resultados que eu tive. Vou apresentar para vocês. Hoje eu quero começar a ler um livro chamado As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini, alguma coisa assim o nome dele. Aí eu vou ler algumas páginas desse livro, porque eu quero estar lendo mais ou menos um livro por semana, dependendo ali do tamanho do livro, mas para utilizar meu tempo, para de fato eu ter algum conhecimento a mais, né? Eu disse que 10 horas eu provavelmente vou ter a reunião com uma potencial cliente e eu também tenho talvez hoje uma reunião com um gestor de tráfego, que a gente está trocando conhecimento. Bom, eu percebi que nessa semana eu estava com uma certa dificuldade de anotar as ligações, tipo, a gente fica... No caso que meu pai fazia as ligações, né, para aquelas pessoas que estavam interessadas na oferta que a gente mandava pelo WhatsApp, a gente ligava para quem estava interessado para tentar marcar uma reunião, um encontro, né, um encontro online. Daí a gente estava meio complicado na questão de, tipo, fazer a cadência dessas ligações. Então, a pessoa não respondia a ligação, a pessoa não atendia a ligação, recusava a ligação. O que fazer? Quantas vezes fazer? Então, hoje eu vou montar essa cadência de ligação, que eu não tinha montado esse sistema antes. Meu pai vai produzir um conteúdo para nutrição, né? Um conteúdo ali, tipo uma newsletter, e eu vou ter que revisar esse conteúdo mais tarde. Hoje eu tenho academia, perna, não é tão bom quanto os superiores, mas a gente tem que passar por esses dias mais difíceis, né? E eu tenho que assistir uma aula do Subido, porque
Tem uma aula muito interessante dele de copy. Do subido, o Pedro Sobral, de gestão de tráfego. E é essas coisas que eu tenho que fazer hoje. São 10h30 e eu tava respondendo aqui aquela cadência que eu disse que ia fazer. Respondendo o pessoal que ia respondendo e... Bom, eu tava lendo aqui Armas da Persuasão e na introdução do livro ele tem algo muito interessante, que é a questão dos gatilhos, né? Que a gente fala gatilhos mentais, mas eu nunca entendi realmente o que era, até que ele deu esse exemplo de que, tipo, na natureza a gente tem certos gatilhos que ativam uma resposta instintiva. Então, tem algumas espécies que, por exemplo, elas, por ver apenas uma cor, elas já ativam uma resposta de que aquilo é um perigo. Então, por exemplo, às vezes você tem ali uma ave que vê outra ave de cor azul. E ela instintivamente já associa aquela ave como se fosse uma ave predadora, uma ave perigosa. Então ele já se afasta rapidamente. Então a gente tem esses gatilhos. Qual foi o gatilho? A cor. E qual foi a resposta? A resposta foi a repugnância, né? Foi ela pensar que é um perigo, que aquela ave é um perigo. Então a gente tem na natureza vários gatilhos. E nós humanos temos esses gatilhos, que são os gatilhos mentais, né? A escassez, tem esses gatilhos. Outro gatilho muito interessante do humano é que tudo aquilo que é caro, que tem um preço elevado, a gente associa aquilo. Então, o gatilho é qual? O preço. A gente tem uma resposta de qualidade. Então, se o preço é caro, a gente normalmente pensa que aquilo é bom. E se o preço é barato, a gente associa que aquilo é ruim. Tipo, mesmo às vezes a gente não pode pagar, mas a gente tem essa associação na nossa cabeça. A gente faz isso muito rápido. Então, já teve pesquisa, por exemplo, que a pessoa colocou assim, no meio de uma avenida, né? Dois produtos. Vamos dar um exemplo, um vinho. Aí colocou um vinho caro, um vinho, dois vinhos iguais, né? E um vinho tava com a etiqueta assim com um valor mais caro e outro vinho teve com a etiqueta de vinho mais barato. Aí tinha duas garrafas de vinho. Só que as duas garrafas de vinho eram o mesmo vinho, tipo, não mudava nada o produto. Porém, eles apenas mudaram o preço, tipo, colocaram um preço assim embaixo. Aí pediram para as pessoas provar os dois vinhos e pediram para ver qual era o mais gostoso. E grande maioria, 90 e tantos por cento, extrapolando os por cento aí, o pessoal achava que o vinho caro era o mais gostoso, sendo que os dois eram iguais. Então, a gente tem esses gatilhos mentais, que é isso que a gente tem que estudar se a gente quiser ser persuasivo, fazer as pessoas dizerem sim para você. Então, é esse o propósito que eu tô lendo desse livro. Eu vou compartilhando aqui com vocês esses insights. Agora eu tenho que provavelmente continuar lendo essa manhã e mais pra frente, daqui a pouco eu vou mostrar e mais pra frente eu vou ter que fazer alguns scripts de ligação. São 15 horas e eu já bati a meta de leitura de hoje. Eu li 260 páginas, não se assuste, não é 260 páginas de livro físico, é um livro digital que eu baixei aqui. Ele, na verdade, ele tem uma letra grande, daí
é como se eu tivesse lido, não sei, umas 50, 70 páginas, alguma coisa assim. Que o livro que eu tô lendo tem 1.600 páginas com a letra grande, né? No digital. No livro físico deve ter umas 500, 400 páginas. Mas aí eu bati a meta hoje de leitura. Eu assisti um conteúdo sobre gestão de tráfego, conteúdo do Pedro Sobral. E também eu fiz essas duas coisas e também eu respondi o pessoal que precisava responder hoje à tarde. Agora eu vou precisar, antes de eu ir pra academia, eu preciso fazer aquele sistema de ligações que eu tava realmente querendo procrastinar. E, na verdade, eu normalmente procrastino muito aquelas tarefas que eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer. Então, quando não tá muito claro, não tá muito simplificado exatamente o que eu preciso fazer, às vezes eu acabo procrastinando. Então, uma técnica muito boa para eu conseguir evitar procrastinar uma tarefa é eu ter exatamente aquilo que eu vou precisar fazer, sabe? Então, às vezes é interessante, às vezes, ao invés de eu criar sistema de ligação, ao invés de eu só colocar isso, criar sistema de ligação, eu posso colocar o passo a passo do que eu vou fazer. Porque assim, para minha cabeça, não parece que eu vou gastar muita energia naquela tarefa. Porque eu vejo o passo a passo, eu vejo que eu vou fazer esse passo aqui, que é pouca coisa, depois dessa pouca coisa eu vou fazer outra pequena coisa, depois outra pequena coisa. Então, na cabeça fica algo mais simples, fica algo mais fácil, e como fica mais fácil, mais mastigado, como fica algo que provavelmente você não vai gastar tanta energia, tanto tempo assim, você acaba procrastinando menos. Porque procrastinar é, na verdade, um mecanismo de sobrevivência, né? Um mecanismo de você economizar energia. Então, quando você não tem motivação, quando você não tem motivo para fazer aquela tarefa, o seu cérebro tem essa reação de você procrastinar, de não mandar os hormônios para você ter ali, de fato, o motivo para começar a fazer aquela tarefa, porque muitas vezes aquela tarefa você não associou ainda a importância dela na sua cabeça, você não associou aquele motivo ainda na sua cabeça. Então o seu cérebro vai preferir coisas que tirem menos energia de você. Por isso que às vezes a gente acaba se distraindo com rede social, com coisas mais fáceis de você fazer do que o trabalho, que realmente trabalho tira muita energia. Então, quando coloco o passo a passo do que eu vou fazer, eu procrastino menos. Eu não vou procrastinar dessa vez.